Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da disciplina de robótica nas escolas. Cada vez mais a tecnologia, a importância de que chegue aos jovens, adolescentes e inclusive aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nós temos um projeto de lei de número 1330 de 2023 que institui a inclusão das disciplinas de robótica e programação nas escolas estaduais. Para esse tema, tenho dois convidados hoje de forma remota. Comigo aqui em nossos estúdios, porém de forma remota, como eu já disse, João Aleixo, proprietário da The Future School, e Rafael Lang, diretor da RoboCup Brasil, organizadora da Olimpíada Brasileira de Robótica. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, agradeço o convite. Obrigado. Vamos lá, João, Obrigado. Rafael. Nós é que agradecemos a presença de vocês. Vou pedir para que o João comece falando para a gente sobre a importância da inclusão de disciplinas ligadas à tecnologia ou robótica especificamente nas escolas. Claro, vamos lá. É um assunto muito interessante, porque principalmente no universo aí pós-pandemia, né, nós conseguimos visualizar de uma forma bem didática, bem clara, a importância da tecnologia nas nossas vidas. Então, né, nós vimos aí uma transformação digital que aconteceria em 10, 15 anos, acontecendo em 2, 3 anos, por uma necessidade do mundo, né? Então, hoje, quando a gente trabalha a tecnologia desde pequeno, fica muito mais fluido a aprendizagem da criança, né? Eu gosto muito de associar, né, o aprendizado da tecnologia com o aprendizado de idiomas, né? Até porque a gente, quando está estudando tecnologia, a gente aprende linguagens de programação. Então, é uma língua nova que, desde cedo, se introduzida ali no universo, no dia a dia da criança, o processo de inclusão dessa tecnologia na vida, no dia a dia daquela criança, fica muito mais fácil. Então, começando desde cedo, o contato com tecnologias não só de robótica, mas também de programação de games, aplicativos, soluções integradas com o dia a dia daquela criança, o processo de interação com essas tecnologias no futuro fica muito mais fácil, até porque hoje em dia todas as áreas que a gente interage, desde ali da parte de agricultura, né, parte comercial, marketing, todas elas envolvem algum contato com tecnologia. Então, a gente não consegue mais escapar disso. E é por isso que eu acredito que esse tipo de ensino, ele não só é fundamental, como muito necessário para essa nova geração poder ter tempo para se adaptar a essa nova inclusão, aí, nova revolução do mercado de trabalho, do mercado digital, causado pela aceleração tecnológica que nós tivemos nos últimos anos. Então, essa inserção desde cedo, ela proporciona aí uma fluência tecnológica e digital para as crianças que eu vulgo ser necessária para que eles possam entrar no mercado de trabalho no futuro. Rafael? A robótica é algo que há muitos anos já vem sendo discutido, é uma tecnologia que há muito tempo já vem sendo falada e cada dia mais ela está presente na nossa vida. Então, hoje é muito comum você encontrar um robô aspirador, é algo que você consegue comprar e ter na sua casa. Os carros autônomos vêm sendo discutidos em vários lugares. Então, é algo que realmente está fazendo parte cada vez mais da nossa vida. Então, nada mais justo do que você começar a tratar desses assuntos desde cedo. Você já ir na escola e tratar com crianças, jovens, adolescentes, temas que inevitavelmente vão fazer parte da vida deles, e mais do que isso, temas que podem também se tornar uma carreira. É uma iniciação, é algo que você apresenta e fala, olha, esse é o mundo da robótica, ele é um mundo importante, ele é um mundo que vai fazer parte da sua realidade daqui a pouco, você pode gostar e buscar uma carreira. Ou se você não buscar a carreira nessa área, pelo menos é algo que você conhece e minimamente entende, algo que faz parte do seu dia a dia. Agora, como preparar essas crianças, né? Como o João mesmo falou para a gente, é uma linguagem, a linguagem da programação é como se fosse uma nova linguagem, um novo idioma, por exemplo, né? Tem uma melhor idade para você começar a aprender essa linguagem ou não? E também como os pais podem ajudar, podem influenciar. A gente sabe que esse campo da robótica ainda está sendo inexplorado, né? Pode ser muito mais ampliado, digamos assim. Sim, sim. Eu acho que é um tema muito importante de ser trabalhado, é que
É preciso ter paciência com as crianças e entender que é um processo de longo prazo. Então, quando uma criança ela inicia uma aula de programação ou de robótica, seja para qual área que ela deseja seguir ali dentro do contexto, né? Na The Future School a gente deixa livre para a criança escolher para que lado ela quer seguir, mas é muito importante os pais entenderem que são etapas que a criança precisa aprender de uma forma gradativa. Então, é muito comum assim as crianças chegarem com uma expectativa, os pais chegarem com uma expectativa de que meu filho vai fazer um robô, esse robô vai andar, vai desviar de obstáculo, vai fazer isso, meu filho vai fazer um jogo, ele vai partir para o jogo 2D, jogo 3D. Só que isso acontece com o tempo. Às vezes a criança ela vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos para realmente assimilar aquele conteúdo no dia a dia dela. E os pais precisam ter essa paciência e esse entendimento de que isso é um processo, né? Como a gente não aprende equação de segundo grau no primeiro ano da escola, a gente não vai aprender ali uma programação de código no primeiro ano daquela iniciação que a criança está tendo na escola. Eu, particularmente, gosto muito de iniciar com crianças que estejam ali alfabetizadas ou no finalzinho do processo de alfabetização. Eu acredito que dá para trabalhar assim com crianças um pouquinho mais novas, trabalhando a parte de raciocínio lógico, lógica computacional, com símbolos, com imagens, mas o aproveitamento ele fica muito mais interessante a partir de 7, 8 anos, você consegue ver um salto muito grande na absorção de conteúdo daquela criança. Então, a partir dessa idade, eles conseguem já associar coisas que eles veem no dia a dia deles, como um jogo que ele joga no celular, ou no tablet, ou no videogame, ele começa a fazer associações com aquilo que ele está aprendendo em aula. Então, por exemplo, se ele estiver configurando a vida do personagem dele ali na programação, ele consegue meio que associar isso ao joguinho que ele está jogando, e aí ele faz esse link de algo que ele vê na sala de aula, ele transporta isso para o dia a dia dele de uma forma que ele consegue aumentar o engajamento dele até em matérias que ele não via sentido para elas na escola. Então é muito comum a gente ter essa associação de matérias escolares também no contexto da programação e da robótica. Então, resumindo assim a resposta, acredito que a partir de 7 anos é uma idade bem ideal. E a questão dos pais, eu acredito que os pais precisam também buscar informação de que quando a gente busca um conteúdo, um curso para uma criança, os pais precisam entender o que eles estão adquirindo, o que eles estão oferecendo para a criança, para que seja realmente um curso, um conteúdo que tenha método, que tenha progressão e que não seja só uma brincadeira. É importante os pais entenderem que robótica, tecnologia, desenvolvimento de games não é uma brincadeira, ela tem que ser trabalhada e tratada como uma disciplina comum. Então, matemática, português, história, geografia, a gente também tem que entender que tecnologia e robótica são matérias importantes para o desenvolvimento daquela criança. E aí eu ia te perguntar se tem atividades que estimulam o raciocínio dessa criança a aprender melhor, né, a robótica. Você comentou sobre algumas, mas eu gostaria que você que você descrevesse para a gente algumas outras também, né? Ou seja, para já ir preparando realmente o cérebro daquela criança ou essa questão, essa percepção cognitiva dela para trabalhar essa área. Legal. Eu gosto muito de trabalhar em 3 frentes dentro da robótica, de forma separada, mas que de forma que a criança ela passe pelo processo todo da criação de um robô. Então, é muito importante os pais entenderem que a robótica ela não é simplesmente uma montagem de pecinhas seguindo o manual. Ela também trabalha outras frentes importantes, como, por exemplo, a eletrônica, a programação e a mecânica. Então, a mecânica seria essa estruturação física, essa criação da estrutura, da carcaça do robô, né, que é o que a gente vê aí, uma atividade bem difundida no dia a dia das escolas, é uma dessas atividades relacionadas à estrutura do robô. Mas a robótica ela é mais do que isso. Depois até o Rafael pode complementar o que eu estou falando aqui de uma forma mais técnica, mais avançada. Mas, além da parte mecânica, nós temos a eletrônica, que é o
entendimento de como esses sensores, motores funcionam, essa parte física ali da ligação, da energia, da resistência, da tensão, que o que a gente percebe é que é muito negligenciado em alguns lugares, então isso, quando passa-se de uma forma bem superficial, e eu acredito que é uma das áreas mais importantes para a criança entender. E por último é a programação, que é a inteligência daquele robô. Então eu posso ter dois robôs montados de uma forma estrutural e mecânica e eletrônica exatamente iguais. Então, quando você olha para esses robôs, eles são robôs iguais, visualmente falando, só que eles podem funcionar de maneiras completamente diferentes a partir da programação que eu coloco dentro deles. Então, esses três pilares da robótica, eles são muito importantes. E o pai, ele tem que entender se o filho está passando por essas três etapas, justamente porque se ele fica só em uma etapa, só em uma etapa, só em uma etapa, só montando, montando, montando o dia inteiro, né, ou todas as vezes que ele vai fazer essa aula, se ele estiver só montando e não estiver passando pelo processo completo da criação de um robô, ele não descobre esses outros dois universos que são tão importantes. Então, quando a gente fala de robótica especificamente, a gente tem, na minha visão, esses três pilares de igual importância, todos eles. Rafael, aí falando um pouco sobre as Olimpíadas aí de robótica, acho que você pode trazer bastante esse caso também, porque a Olimpíada ela compreende diversas faixas etárias, né? Desde os pequenininhos até já pessoas nível universitário ou até mais, né? Isso, exatamente. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que as competições de robótica no Brasil conseguem trazer bem, que é você ter toda uma trilha. Você abre com as competições lá, desde uma criança pequena, né? E os níveis vão sendo sempre incrementais, as provas, os desafios vão sendo pensados de acordo com a capacidade que uma criança daquela idade pode ter, né? Que a gente espera que ela tenha. Então você pega, igual o João falou, desde uma criança nova, e você vem com os desafios que são condizentes. Toda a robótica ela vai passar por grandes áreas. O João comentou sobre eletrônica, mecânica e programação, a lógica entrando aí como algo importante na programação. Então, os primeiros problemas são problemas de lógicas básicas, são de você entender o que é uma roda, o que é uma esteira, como que um robô desse pode andar se ele tem perna ou se ele tem roda. E aí você vem dificultando isso conforme a criança vai evoluindo na carreira acadêmica dela. A hora que você chega no ensino médio, você já tem desafios já voltados para a física, voltados para uma matemática mais complexa, ou mesmo já voltados aí para eletrônica, mecânica e programação, que são áreas mais técnicas. E depois que essa criança termina o ensino médio, não acaba ali. A gente tem a Olimpíada Brasileira de Robótica, que é a nível escolar, e a gente tem a Competição Brasileira de Robótica, que é a nível universitário. Então, essas crianças, esses jovens já universitários, eles pegam o mesmo desafio, que é fazer robôs autônomos, e vão levar isso até o infinito, até a carreira deles. Então, você tem competições de futebol de robô, você tem robôs do tipo drone, você tem robôs para tarefas domésticas, você tem diversos desafios, que aí sim são desafios que vão gerar novas tecnologias, que vão, de alguma maneira, contribuir para a sociedade ou contribuir de uma forma de pesquisa, podem gerar produtos. Esse caminho que você pega desde uma criança recém-alfabetizada ou que está ali começando na sua vida escolar até um pesquisador de doutorado, um professor universitário, qualquer coisa do tipo, esse caminho faz com que a robótica seja uma área muito ímpar, né? Muito particular, porque ela permite que você desenvolva a sua carreira desde criança e toque isso para frente. E lá na ponta, depois, você vai poder ter as empresas, você vai ter os produtos, você vai ter os projetos que são desenvolvidos a partir dessas tecnologias que são geradas. Então, esse conjunto de eventos é algo que não é muito fácil de se encontrar por aí. E reforçando um pouco o que o João falou, esse ponto da multidisciplinaridade é algo extremamente importante, extremamente correto. Não adianta nada você ter o melhor robô possível. Meu robô ele anda muito rápido. Tá, mas se você não tem a lógica que faça com que esse andar rápido dele cumpra a prova, cumpra o desafio, não serve de nada. Não, eu tenho a melhor lógica do mundo, o meu robô ele é muito inteligente, ele consegue resolver vários desafios, mas se ele não anda, também não serve para nada. Então, a robótica é algo que ela é muito balanceada. Se você tem qualquer uma das áreas fracas, ela automaticamente se torna um gargalo. Então, esse desenvolvimento multidisciplinar faz da robótica uma área muito, muito, muito peculiar e que envolve vários conhecimentos. A gente tem, inclusive, competição de robótica artística. Então, além das áreas técnicas, a gente tem também essa questão das artes envolvidas
para você ter, olha, não adianta você ter um robô que anda bem, que segue um caminho legal. Ele também tem que ser bonito, ele também tem que fazer uma dança, isso tem que sincronizar com a criança que está dançando com ele, tem que ter toda uma composição. Então, essa composição de conhecimentos técnicos, e no nosso caso também artísticos, é o que transforma a robótica. É uma área muito, muito, muito relevante para você desenvolver. E aí sim, cabe você desenvolver desde uma criança até o término da carreira dela. Rafael, conta pra gente em qual edição a Olimpíada de Robótica já está e também como tem sido a procura das inscrições para essas Olimpíadas. Tem aumentado um comparativo ao longo dos últimos anos? Ó, a Olimpíada Brasileira ela é algo que já acontece há bastante tempo. Ó, pera aí, vou pedir para voltar, que eu vou errar o número aqui rapidinho. Eu acho que é a 20ª. Só um instante. Gente, eu não tenho essa informação aqui. Não tem problema, pode seguir só das inscrições. Eu vou fazer de novo a pergunta. Vou seguir com outra aqui, tá? Aqui, achei, 2007, achei. Então essa é a 17ª. Beleza, vamos embora. A Olimpíada Brasileira de Robótica ela acontece desde 2007 e é um evento que cada ano a gente tem mais participações. Lógico que teve pandemia no meio do caminho aí para dificultar um pouco as coisas, mas a procura é sempre muito grande. A gente sempre tem escolas do Brasil inteiro. A gente está falando de uma Olimpíada que não é algo fechado aqui na região sudeste, que é onde é a nossa sede, não. É algo que a gente tem para o país inteiro e a gente é desenhado num formato interessante. A gente tem regionais, que são muito capilares, então você consegue regionais em diversos lugares, em diversas cidades ou capitais principais. As equipes que se qualificam nessas regionais, elas vão para as estaduais. Aí nas estaduais a gente tem mais um filtro. E por último, essas equipes vão disputar o nacional. Então a gente começa com muitas equipes. Por exemplo, para a edição 2024, a gente já está com 12 mil participantes inscritos. Isso vai filtrando, filtrando, até chegar no final do ano, ali em outubro, novembro, que são as finais do brasileiro. Aí essas crianças elas vão disputar a final em conjunto, num evento único que a gente chama de robótica. A final das crianças, né, a final da UBR, ela é disputada em conjunto com as finais da CBR, que é o universitário. Então é um ambiente muito legal, porque você vem desde o filtro do país inteiro até isso ser concentrado num enorme evento de robótica, em que as crianças vão disputar a prova dela, mas ao mesmo tempo elas estão tendo acesso às provas do universitário, a um simpósio, né, acadêmico. Então isso cria todo um meio para que essa experiência seja trocada. João, queria que você comentasse um pouco mais para a gente se ainda existe ou se existiu algum dia preconceito em torno dessa questão, dessa profissão, seja da robótica, seja de tecnologia. Tinha aquela questão sempre, né, de pessoas que mexiam com tecnologia da informação, as pessoas geralmente falavam, criavam um estereótipo, né, é uma pessoa mais quieta, é uma pessoa mais calada. Quer dizer, ainda existe esse imaginário, esse preconceito? Nossa, Mariana, é muito legal você ter comentado sobre isso, porque eu sou game designer, fiz faculdade de desenvolvimento de jogos, iniciei em 2013, e quando eu optei por essa área de desenvolvimento de jogos, foi algo bastante complexo naquela época, porque não existia informação sobre essa área, né, rolando pelas mídias, pela internet. Então, foi extremamente difícil conseguir convencer meus pais de que poderia sair uma carreira de sucesso dessa faculdade. Então, assim, o que eu percebo hoje é que ainda existe um preconceito, sim. Em relação à robótica, eu acredito que esse preconceito não existe, porque a mídia ela trabalha bastante forte, né, sobre a importância da robótica, os benefícios, e eu acho isso incrível porque abre novas possibilidades dentro da educação quando você tem a mídia ajudando a trazer informação para os pais, né, para os leigos e que pessoas que estão buscando realmente um direcionamento. Então, quando a gente fala de crianças que estão buscando um caminho na área de robótica, eu acredito que não existe mais esse preconceito, essa barreira de ser uma pessoa introspectiva ou não. Hoje eu tenho alunos que são super comunicativos, eu tenho várias meninas que querem ir para essa área de robótica, então é algo que realmente hoje eu percebo uma barreira muito menor, né, algo muito menos estereotipado.
Por outro lado, eu como desenvolvedor de jogos, eu preciso defender a área de desenvolvimento de jogos e aplicativos, porque essa área, sim, é uma área que ainda sofre bastante preconceito, principalmente dos pais, e uma preocupação, porque quando a gente percebe que a criança gosta muito de jogos, os pais, às vezes, eles vêm me buscar, né, buscar a The Future School com receio, no sentido de, tipo, eu gostaria que você colocasse meu filho na robótica e não deixasse ele fazer o curso de games, porque eu tenho medo de estimular ele a ficar mais tempo na frente do videogame ou do tablet ou do computador. E o meu papel, o nosso papel ali na The Future é justamente educar os pais de que se esse tempo na frente da tela for bem aproveitado, for direcionado, ele pode potencializar muito aquela criança ou aquele adolescente em diversas outras áreas. Né? Quando a gente fala ali do desenvolvimento de jogos, você desenvolve muitas habilidades técnicas e comportamentais que você vai utilizar em qualquer carreira que você for seguir depois. Né? A parte de tomada de decisão, estruturação de raciocínio, pensamento crítico, busca por soluções alternativas. Então, são habilidades que são desenvolvidas dentro de uma jogatina e também de uma criação de um jogo que é muito pouco difundida essa informação. Então, é muito comum nós termos pais com receio do filho seguir nessa área de jogos. Mas, na verdade, hoje é uma área muito ampla, porque você tem jogos voltados para a educação, né? Existe a parte da gamificação, que hoje em dia é amplamente difundida em materiais didáticos, em treinamentos corporativos, a parte de gamificação, plataformas gamificadas que ajudam a melhorar o engajamento de uma pessoa dentro de um conteúdo. Mas também você tem a parte de entretenimento voltada para a saúde, né? Hoje em dia existem vários projetos de realidade virtual para ajudar em tratamentos de fobias, de doenças que às vezes a pessoa tem medo de altura, por exemplo. Você pode simular uma situação ali na realidade virtual para aquela pessoa ir vencendo essa barreira de uma forma gradativa, sem se colocar em risco. Então, na verdade, a área de desenvolvimento de jogos e aplicativos, ela é tão importante quanto a área de robótica. E eu vejo que os pais têm esse receio do filho seguir para essa área de desenvolvimento de jogos, justamente porque eles não têm acesso a informações de qualidade e a um direcionamento do que, se seu filho gosta de jogos, existe sim a área de você se tornar um jogador profissional de esportes, né? Que é o que a maioria das crianças querem, mas também existem diversas outras áreas dentro do ecossistema de jogos que é pouco difundida, é pouco exposta para os pais, porque eu tenho certeza que da forma como eu expus para os meus pais essas outras áreas dentro do desenvolvimento de jogos, se essas crianças elas tivessem a oportunidade de explicar para os pais que dentro de uma criação de jogos a gente tem modelagem 3D, modelagem, animação 2D, parte de criação de fases, a parte de programação, realidade virtual, realidade aumentada, eu tenho certeza que os pais entenderiam que o mercado é gigantesco também na área de desenvolvimento de jogos e aplicativos. Então, respondendo sua pergunta de uma forma mais resumida, vejo que sim, existe um certo preconceito em relação à área de jogos e que sim, a mídia tem um papel muito importante em ajudar a informação chegar de uma forma mais correta para os pais, né? De que a robótica ela abre muitas possibilidades também, mas a área de criação de jogos e aplicativos também. Então eu vejo a mídia como um canal fundamental para a gente diminuir essa barreira, esse preconceito dos pais em relação a essas áreas. Rafael, queria ouvir sua experiência também. A minha experiência é um pouco diferente, porque eu já iniciei ela já a nível universitário, né? Eu fui competidor muitos anos, e aí quando você inicia na universidade, o cenário já é um pouco mais tranquilo, porque você já consegue explicar um pouco melhor. Olha, eu estou trabalhando com robótica, a robótica vai me abrir caminhos de eletrônica e programação e por aí vai. Então, essa vantagem acabou que eu tive aqui na minha experiência particular. Mas o que a gente consegue ver, agora falando um pouquinho mais das competições do superior, né, do ensino universitário, às vezes é uma dificuldade muito grande a gente passar essa mesma informação para a universidade.
Por exemplo, eu vou montar um time aqui na minha universidade, junto um grupo de alunos, e aí eu vou ter que buscar um professor, buscar um departamento, buscar alguma coisa. Explicar para eles que a competição de robótica não é simplesmente uma brincadeira que a gente está indo lá e para competir porque sim, é algo que toma algum tempo. Então, o que que a gente tenta explicar e o que que a gente vem vencendo ao longo desses anos todos, desses últimos 20 anos? É você mostrar que a competição é simplesmente uma forma lúdica de você desenvolver novas tecnologias. Você pode ter várias universidades, várias equipes desenvolvendo, por exemplo, sistemas mecânicos ou sistemas eletrônicos, e cada uma indo para um rumo diferente. Quando a gente vem e fala em competição, o que você está fazendo é, eu vou focar esses desenvolvimentos e vou gerar uma forma de eu comparar eles. Não uma comparação não saudável, mas uma comparação a nível de competição mesmo. Eu tenho dois robôs que eles vão ter que fazer uma prova de velocidade. O robô A ou o robô B é mais rápido? O que que o robô A fez de diferente? Que tecnologia que ele desenvolveu? O que que ele gerou para que ele pudesse ser mais rápido naquele desafio? Então, você ter um cenário, você ter um fundo que sirva de comparação é algo que trabalha muito bem em conjunto com a pesquisa. Você desenvolve novas tecnologias e para você testar aquelas tecnologias, você vai para uma competição e compara ela versus tecnologias que são próximas. Essa explicação, essa forma de você justificar a competição como algo lúdico do desenvolvimento, é algo que a gente tem ainda uma certa dificuldade em ter mais times. Quando você compara a OBR, né, a Olimpíada da Criançada, com a CBR é muito menor em números. Os robôs são mais caros, o desafio é um pouco maior, lógico, mas você tem muita dificuldade em justificar, olha, universidade, venha e coloque dinheiro para a gente desenvolver um robô que joga futebol. Mas existe uma explicação, existe uma justificativa. A gente vem quebrando ela aos poucos, mas quando a gente fala a nível universitário, não é nem esse preconceito do aluno em si, mas da atividade a ser realizada. Você participar de uma competição de robótica não é algo que é simplesmente uma brincadeira. O que a gente justifica, o que a gente sempre defende é uma forma de você comparar e de você forçar desenvolvimentos de novas tecnologias. João, você comentou com a gente também um ponto importante que é a inserção do público feminino cada vez mais nesse mercado, nessa área. Como que isso tem se dado e esse interesse geralmente aparece nas meninas a partir de qual idade? Um tópico muito interessante, né? Nós tivemos aí em março, né, o mês das mulheres, e todo ano a gente faz uma retrospectiva com os nossos alunos justamente para mostrar a importância que as mulheres tiveram no desenvolvimento de grandes tecnologias que a gente usa no dia de hoje. Então, por exemplo, o Wi-Fi, ele teve origem a partir de uma invenção, de uma criação criada por uma mulher. Então, o fato do homem ter conseguido ir para a Lua teve grande influência de pesquisadoras da NASA, né, mulheres. Então, a gente fomenta muito, a gente incentiva muito a participação de meninas desde cedo nessa área, justamente porque o olhar feminino, o olhar das meninas para a tecnologia, ele é diferente do que a gente está acostumado a ver com os meninos. Então, elas trazem uma completitude, né, que a gente normalmente não vê. Né? A gente coloca ali as meninas e os meninos para interagirem. É muito comum sair projetos muito legais, muito criativos e diferentes do que a gente está acostumado ali no dia a dia da rotina da escola. Então, a inserção das meninas é muito legal, é muito interessante de ver como elas trabalham essa questão da tecnologia de uma maneira diferente dos meninos. E aí, essa interação, né, essa diversidade, essa inclusão dos dois no mesmo ambiente e trabalhar um ambiente favorável, porque antigamente existia, acho que ainda hoje ainda existe um pouco esse preconceito com as mulheres na área da tecnologia. Quando você coloca as meninas e os meninos num ambiente livre de preconceitos, você consegue ver a interação fluindo para gerar projetos cada vez melhores. Então é muito legal esse incentivo das meninas na área da tecnologia. E o que a gente percebe bastante são dois momentos cruciais assim que eu vejo que o interesse das meninas aumentam nessa área. O primeiro deles é logo ali quando elas estão finalizando o processo de alfabetização, ali com 7, 8 anos, que elas estão descobrindo realmente o mundo, né, de uma outra forma.
Então a gente vê um interesse bem legal assim das meninas mexerem com a parte de tecnologia, de criarem seus próprios projetos, criarem seus próprios jogos, personalizarem seus próprios robozinhos ali. E depois disso, ali perto do ensino médio, ali em torno de nono ano, primeiro colegial, que são meninas que já estão mais decididas a trabalharem nessa área de tecnologia. Então, são meninas que buscam a gente, por exemplo, justamente para esse direcionamento, né? Quero seguir ali numa engenharia mecatrônica, numa engenharia mecânica, quero trabalhar com desenvolvimento de jogos, aplicativos. Então, a gente percebe esses dois momentos mais fortes assim de interesse das meninas dentro da área da tecnologia. Pelo menos é o que eu percebo ali na The Future. Rafael, e nas Olimpíadas, como que isso vem acontecendo? Tem aumentado gradativamente cada vez mais o interesse das meninas também? Sim, é algo que a gente vê aqui também. A engenharia, em geral, é algo que é um ambiente desafiador para as mulheres, né? Algo que elas não foram inseridas ao longo do tempo e alguma coisa que precisa ser revertida. E essas Olimpíadas, essas competições que vêm aí com o apoio das escolas, colocando as meninas para trabalharem desde cedo nisso, a gente vem vendo efeito. É algo que tem melhorado e para a gente vê em vários aspectos. No número de competidoras, no número de equipes, por exemplo, equipes compostas por mulheres, para que elas possam ter um ambiente mais livre para elas poderem desenvolver e trabalhar. A gente vê isso, inclusive, na organização. A nossa organização é uma entidade que 99% são pesquisadores das universidades, e se você olha na universidade, a porcentagem de mulheres é bem baixa ainda, infelizmente. E aqui não, aqui a gente tem muitas mulheres, a gente já teve presidente mulher, a coordenadora geral da Olimpíada Brasileira é uma mulher, então é um ambiente que a gente tem tentado tratar e tentado reverter essa situação de várias formas. Quando a gente fala em RoboCup mundial, né, que é a competição mundial, existe inclusive um prêmio para projetos destaques por mulheres, mulher destaque na competição, então é algo que a gente vem tentando reforçar e a gente vem vendo isso sim. O número de competidoras aumentando e o número de mulheres, tanto nas categorias de criança quanto nas categorias da Major, né, dos adultos, e o número de mulheres envolvidas efetivamente nas pesquisas e na organização desse evento também é bastante relevante, é um cenário bem interessante para a gente. Agora, vocês percebem de alguma forma sendo estimulado isso nas meninas também, seja pelas escolas ou pelos pais? Claro, a The Future School tem um perfil diferente, né? Aí quando a gente fala de escolas públicas que começam a implementar então aulas de programação, aulas de robótica também, quer dizer, vocês acreditam que venha estimulando cada vez mais as meninas, as jovens também, João? Eu acredito que tudo depende, tudo parte das referências que a gente tem. Então, a partir do momento que numa escola pública, por exemplo, as crianças elas possuem uma referência de uma professora, de uma mulher dando aula, eu acredito que esse interesse aumente dentro da sala de aula. Então, a partir do momento que as meninas elas entendem que aquele universo também é para elas, a partir de uma referência, de uma autoridade que ou uma professora ou algum palestrante ou alguma palestrante que foi ali abrir aquela possibilidade para a criança que até então ela não imaginava que ela poderia seguir naquilo, eu acredito sim que exista um aumento de interesse dentro da própria turma, dentro da própria escola, de meninas, dentro da área de tecnologia. Mas a partir do momento que essa base de referência ela não é ampliada, eu acredito que a gente acaba repetindo os ciclos, né, infinitamente, né, que é um professor em sala que ensina tecnologia, ele vai acabar atraindo mais o interesse dos meninos, e aí isso vira um ciclo que você não abre novas possibilidades dentro daquela turma. Então, eu acredito sim que o interesse ele pode ser aumentado, mas a partir de uma ampliação de base de referência para aquelas crianças. Rafael? Exatamente, eu concordo plenamente com o João. Eu acho que toda vez que você vê um exemplo, você vê um caminho que é possível de você trilhar. Se a gente não tiver pesquisadoras em robótica, a gente não vai ter universitárias que trabalham nessa área, a gente não vai ter meninas que estão buscando isso. Então, é importante você ter todo o ciclo. E o que eu comentei lá no começo sobre o cenário de a gente ter esse caminho desde a criança até o pesquisador, eu acho que inclusive facilita. É lógico que qualquer iniciativa ainda é necessária, é importante, e aos poucos a gente tem tentado trazer formas de incentivar palestras,
cursos, formas das mulheres pesquisadoras ou universitárias irem lá e apresentarem, olha, eu sou uma mulher, eu estou nesse ambiente, é isso que eu desenvolvo, esse pode ser um cenário para você, esse pode ser uma carreira para você. Então essas iniciativas elas vêm sendo feitas e o objetivo é a gente sempre conseguir melhorar ela de alguma forma e expandir, para a gente poder levar não só aqui para a nossa região, mas também como a UBR é algo nacional, a gente poder levar isso para regiões que não necessariamente já têm uma tradição de mulheres nessas áreas. Então é algo que a gente busca cada vez mais expandir e transformar esse cenário num cenário propício. A gente quer que a área seja uma área de desenvolvimento, uma área de aprendizado, uma área de ensino, e não uma área que as pessoas vão sofrer qualquer tipo de preconceito ou de restrição aqui dentro. Não é algo que a gente tolere e que a gente queira que continue acontecendo. E esses jovens, muitas vezes, podem pensar que são necessárias algumas habilidades específicas, né, para começar, de repente, a colocar o pé nessa área. Isso é verdade, Rafael? Não, eu acho que é algo que você vai sempre aprendendo. Os desafios são faseados e são embasados. Então, quando a gente fala em Olimpíada das Crianças, eles são desafios condizentes com aquela idade. Jamais você vai pegar uma criança de 8 anos de idade e dar o mesmo desafio de alguém que você daria para o ensino médio ou que você daria no superior. É lógico que você precisa buscar conhecimento. Você não vai saber sozinho já fazer isso. Então, as escolas podem ser capacitadas. Existem capacitações que são oferecidas ao longo do ano para a gente poder ir ensinando sobre os desafios, sobre os problemas. Existem escolas especializadas em robótica, como o João está trazendo aqui. Existem kits educacionais de diversos fabricantes que você também dá acesso melhor. Você tem alguns kits que são caros, que você vai inevitavelmente ter que pagar por isso, mas existem também vários kits disponibilizados na rede pública já. Diversas secretarias já foram buscar esses kits e colocaram em escolas para que as crianças pudessem aprender. Então, é algo que, assim, o conhecimento, ele tem um degrau em relação à grade curricular tradicional, mas a partir do momento que isso vai sendo incorporado ao longo na grade em si, esse conhecimento, esse degrau, ele some e é algo que você vai incrementando conforme você vai andando na sua carreira ali, nas suas categorias, vamos dizer assim, nos seus níveis, você vai acompanhando em conjunto e vai aprendendo. O passo não é tão grande quanto as pessoas imaginam. Ele é um passo razoável, não é do zero, mas existe formas de você buscar esse conhecimento e quer queira que não, conhecimento é sempre algo interessante para você adquirir. Essa progressão de desafios busca exatamente não ter um desafio, um degrau muito grande do momento que qualquer pessoa que queira começar está, ao momento dela estar efetivamente participando e competindo de igual para igual nas competições. João? Mara, eu tô desde 2018 à frente da The Future School, já atendi milhares de crianças e famílias, e eu acredito que a única habilidade que é necessária para iniciar acho que qualquer coisa é a vontade de aprender e também associada a um apoio familiar. Porque justamente é o que eu venho falando, uma família que é mais participativa no processo de aprendizagem de uma criança, aquela criança ela se desenvolve muito mais rápido. Então, aquele pai que chega no final de semana, pede para o filho abrir o programinha ou para mostrar um vídeo do que ele fez, ou no final da aula pedir para entrar na sala para ver o projeto que o filho fez, sugerir alguma coisa diferente para aquela criança colocar no projeto, no robô. Pequenas coisas que fazem o interesse e o desenvolvimento daquela criança fluir naquela área. E isso para qualquer coisa, não só para a área de tecnologia ou robótica, isso para um aprendizado de idiomas, qualquer coisa que você queira aprender. Se você tem ali um apoio familiar, uma base familiar que entenda o seu lado, respeite o seu tempo, né? Você entender que tudo bem se aquela outra criança, filho do seu amigo, aprendeu algo em uma semana e o seu filho está demorando 2 meses para aprender. Você saber respeitar o tempo do seu filho é muito importante, né? Das crianças. Entender que cada pessoa, cada indivíduo aprende de uma maneira diferente, aprende de formas diferentes, em tempos diferentes. Eu acredito que isso é o principal suporte que a criança precisa ter para aprender qualquer coisa. E da criança especificamente, ela precisa ter a vontade de aprender e entender
que não é porque ela está aprendendo algo que ela goste que ela só vai fazer o que ela gosta. Então existe algo que precisa ser desmistificado aí da robótica e da tecnologia, de que nem sempre toda aula precisa ser muito legalzinha, muito divertidinha, né? Precisa sim ter um contexto legal, um contexto interessante, mas se você quiser evoluir em qualquer coisa na sua vida, você precisa entender que tem momentos que você vai precisar bater a cabeça, que você vai fazer e não vai dar certo, que você vai se frustrar, que você vai passar a semana inteira programando o seu robô e no final, na hora da prova, às vezes ele não vai funcionar. Aconteceu com os meus alunos no ano passado. Então você tem que entender que o processo de aprendizagem ele é demorado e muitas vezes ele pode ser frustrante. Mas se você tiver um apoio familiar que respeite o seu tempo, que te apoie, que te ajude, que mostre interesse, que participe ativamente do seu desenvolvimento, isso faz o interesse e o desenvolvimento de qualquer criança, qualquer adolescente deslanchar assim absurdamente. Então essa é a única habilidade que eu acredito ser essencial, é vontade de aprender e ter esse apoio familiar para dar o suporte para aquela criança que não tem maturidade para entender que às vezes vai ser frustrante, às vezes vai ser difícil, mas aí a família está ali para dar aquele suporte e falar, filho, isso é uma fase, isso é um momento, vamos tentar de outra forma, vamos tentar de novo, tudo bem se você não conseguir. Então esse suporte ele é tão importante quanto a vontade e o interesse da criança. Rafael, o João comentou com a gente aqui um pouco, né, inclusive dando depoimento pessoal dele, como que a robótica pode preparar esses jovens para profissões futuras, né? Embora alguns pais não consigam muitas vezes perceber todo esse potencial, né, nessa área, existe. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse campo com a gente. Não, perfeito. É exatamente isso. A robótica, por ser multidisciplinar, ela vai te gerar uma enorme gama de opções de trabalho, de carreiras e tudo mais. Você tem desde pessoas que vão trabalhar tecnicamente, então a pessoa vai trabalhar eventualmente com eletrônica, com mecânica, com software, pessoas que vão trabalhar com gestão, gerir um projeto de um robô, principalmente um robô complexo, é algo que toma tempo, é algo que você tem uma dificuldade para fazer. Por serem desafios que são complexos, que não tem uma solução fácil, não existe, é só você ir ali e comprar. Não, todo desafio de robótica que você gera é um desafio novo, você vai ter que desenvolver tecnologias, você vai ter que desenvolver novos projetos, produtos e serviços, e isso gera uma demanda por profissionais que conseguem fazer isso. Quando você pensa num robozinho que está aspirando a sua casa, tem uma quantidade enorme de tecnologia embutida ali. Você precisou de engenheiros, cientistas, gestores e afins, designers, para preparar aquele robô, para construir ele e para desenvolver, para transformar ele em algo que você consegue realmente ir lá e comprar num e-commerce qualquer e com poucos cliques no seu celular colocar ele para aspirar a sua casa. A robótica traz esse cenário que você pode desenvolver essas carreiras. Então, seja você ter uma preferência, né, uma inclinação para trabalhar com eletrônica, tem eletrônica infinita para ser trabalhada na robótica. Ah, não, eu sou programador, então você vai ter desafios diferentes, mas que se compõem com os desafios da pessoa que escolheu a eletrônica, e você vai poder também desenvolver aquilo. Ela abre uma carreira que é algo que a gente sempre vem discutindo. Quando você pensa num engenheiro civil, você pensa, vou subir um prédio, vou construir uma ponte, vou fazer uma rodovia. Agora que você pensa em engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, pessoal de software, você vai poder trabalhar. Não, então eu vou fazer placas que vão servir para um carro autônomo. Eu vou fazer sistemas de segurança para que esses carros autônomos andem de uma forma segura na rua e possam interagir com pedestres e outros veículos. Eu vou desenvolver mecânicas que sejam eficientes e são mega complexas, como patas, pernas, braços, manipuladores. A carreira vem naturalmente devido à necessidade da robótica integrar e interagir com diversas áreas e inevitavelmente também interagir com as pessoas. Então você vai ter que ter pessoas que tenham habilidades de você falar, ok, eu peguei um robô, ele está construído, ele é bonitinho, ele tem todos os aspectos visuais interessantes. Como que eu faço esse robô interagir com uma pessoa de uma maneira que seja fluida, que seja natural, que seja orgânica? Como que eu faço, por exemplo, para um robô interagir com um idoso, ou com uma criança, ou com qualquer cenário que seja complicado, com um monte de gente ao mesmo tempo? Essas carreiras todas nascem
da inevitabilidade dos robôs fazerem parte da nossa vida. Então você vai ter quem construa o robô, você vai ter quem interage com o robô, você vai ter todo o processo de colocar esse robô cada vez mais nas nossas vidas. As carreiras advêm daí, e elas são muitas e elas são cada vez mais especializadas, são boas carreiras. Elas vão ter bons salários, elas vão ter muita coisa para ser buscada pelas novas gerações. Então, quando você fala em competições de crianças, de jovens, eles estão inevitavelmente buscando isso. Olha, eu quero mexer com isso aqui, eu gosto um pouco de software, porque daqui 10, 15, 20 anos eu quero ter uma carreira mexendo com inteligência artificial. Ok, a robótica é um excelente caminho para você buscar e trabalhar e se desenvolver nisso aí, e depois você efetivamente trabalhar, ser seu emprego, ser a sua carreira mesmo. E aí, João, a gente abriu o programa, então, falando sobre um projeto de lei oriundo aqui da Assembleia Legislativa, o 1330 de 2023, que inclui a robótica e programação nas escolas do Estado, nas escolas estaduais. E eu te pergunto, né, qual é a importância para o desenvolvimento desses jovens, quais são os benefícios dessa educação tecnológica? Incrível. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, essa iniciativa, porque ela é aquilo que a gente veio falando até agora sobre ampliar horizontes, trazer referências. Então, quando você insere uma matéria dessa, né, como forma obrigatória, como forma inclusa na grade, você abre muitas possibilidades e muitos horizontes para crianças e adolescentes que nunca imaginavam que poderiam seguir nessa área ou participar de uma carreira de desenvolvimento ou criação, achavam que era tudo muito distante, que era coisa de outro país e tudo mais. Então, eu acredito sim que essa iniciativa ela abre muitos horizontes para as crianças e adolescentes, para que nós tenhamos aí profissionais cada vez mais qualificados e que queiram trabalhar no Brasil. E o que a gente percebe também é que muitos programadores e desenvolvedores acabam indo para fora, têm oportunidades melhores em moedas estrangeiras e acabam trabalhando para empresas de fora, porque o profissional brasileiro ele é muito criativo, ele é muito bom em resolver problemas. Então, quando você atribui essa educação tecnológica desde cedo, você resolve um problema que é um problema técnico do nosso país, né? Porque nós temos muitos benefícios comportamentais. O brasileiro ele é muito bom em criatividade, em resolver problemas. E quando você atribui esse conhecimento técnico, você tem a combinação perfeita, né? De uma cultura que é uma cultura multicapilar que a gente está acostumada a lidar com várias culturas diferentes no nosso dia a dia e você atribui esse conhecimento técnico para ter profissionais e também para fomentar o mercado nacional de que o país ele pode sim ser um país desenvolvedor de tecnologias e não só consumidor ou importador de tecnologias. Então, essa inserção, né, na iniciativa pública é muito legal. Ao meu ver, é um grande passo, só que ainda assim ele não supre todas as necessidades que o país precisa. Assim como nós tivemos a inserção de idiomas na grade curricular, e ainda assim nós vemos muitas escolas de idiomas especializadas, eu acredito nisso também para a tecnologia. Então, quando você traz esse olhar, essa matéria para as crianças, você está dando ali o primeiro empurrão que elas precisavam para se desenvolverem nessas áreas, o primeiro passo. E aí, essas crianças, esses adolescentes que têm esse interesse maior pela disciplina, pela matéria, para se tornarem desenvolvedores, eu acredito sim que eles precisam buscar instituições especializadas para que eles possam se aprofundar nesses assuntos, para que eles possam realmente desenvolver coisas mais complexas, desenvolver projetos mais avançados, para que eles possam ter esse direcionamento na carreira de uma forma mais acelerada. Então, essa inserção, ao meu ver, ela potencializa não só a questão tecnológica dentro do país, do estado, né, mas também a parte comportamental, porque um programador, um desenvolvedor de software, ele é excelente em resolver problemas. Na programação, a gente não tem só um jeito de chegar a um resultado. Não existe um mais um igual a dois na programação. Você tem infinitas possibilidades de chegar no mesmo resultado. E essa é a magia da tecnologia. Você não tem um caminho único para seguir. Então, se você tem ali um projeto para desenvolver e você não está conseguindo desenvolvê-lo da forma que você foi orientado, da forma que você aprendeu, você tem
infinitos caminhos para resolver o mesmo problema. Então, quando você traz essa matéria dentro de um contexto escolar, desde pequeno até adolescente, você cria adultos mais preparados para qualquer situação do dia a dia. Rafael, para a gente finalizar, gostaria de ouvir a sua opinião também sobre isso e mais, né? Quando a gente fala em disciplinas de robótica e programação nas escolas estaduais, por exemplo, a gente fala sobre toda uma infraestrutura necessária para que esses alunos possam aprender também, e não só qualificação dos profissionais, mas aí infraestrutura realmente de máquinas, não é mesmo? Sim. Eu acho que o ponto principal desse projeto e o que ele vai trazer de uma grande vantagem é tirar o degrau que a gente comentou umas 2 falas atrás. Você não precisa de grandes conhecimentos para iniciar, e você inserir isso já nas escolas é algo que você vai quebrar esse pequeno degrau que existe. Então você vai ter isso numa grade, você vai ter um professor capacitado ensinando aquilo para os alunos, e os alunos sabendo que robótica é uma possibilidade, faz parte da vida deles ali, e eles podem realmente percorrer. Essas disciplinas estão próximas e elas vão conversar com as outras, com matemática, com português, com as disciplinas tradicionais, e você vai trazer isso de uma forma mais suave na vida da criança e do adolescente. Em relação a essa infraestrutura, é real, é uma necessidade mesmo. Você precisa, aos poucos, também dar tudo que você vai utilizar para desenvolver um robô. Não adianta nada você dar uma aula que é exclusivamente teórica e que muitas crianças vão ter dificuldade de absorver aquilo ali se elas não verem uma prática, se elas não verem um robozinho andando uma vez, uma volta que seja no chão. Então, além de você inserir isso e você passar esse conhecimento, aos poucos a gente vai ter que buscar, como sociedade também, formas de viabilizar que essas escolas tenham acesso. Hoje em dia existem alternativas particulares, escolas especializadas que as pessoas podem buscar, mas também é interessante que a gente consiga dar também meios e formas que as escolas públicas, que a rede pública consiga utilizar das próprias pernas para desenvolver os seus projetos e ensinar cada vez mais e melhor para esses seus alunos, né? Então, se você quer escolas que vão competir, por exemplo, na UBR, na Olimpíada Brasileira de Robótica, existe a modalidade teórica e ok, isso vai ser muito bem coberto agora, mas existe também a modalidade prática, que você tem que construir um robô e o robô tem que fazer alguns desafios. Para essa modalidade prática, vai ser importante que a gente consiga estrutura através de editais, para que as escolas possam comprar kits, para que as escolas possam fazer reforma, às vezes, dos robôs que elas já têm, para que elas possam buscar novas tecnologias quando isso for necessário lá na frente, enfim. É algo que vai sendo, aos poucos, incorporados e a gente não pode deixar isso parado. Não pode ser, olha, inserimos no currículo das escolas e agora tá bom. Não, inserimos no currículo das escolas e agora temos que continuar trazendo os recursos necessários para que isso seja aproveitado da melhor forma possível pelos professores e, consequentemente, pelas crianças. Muito bem, João, Rafael, gostaria de agradecer demais a presença de ambos no Alesp em Pauta de hoje e principalmente pelos esclarecimentos. Até a próxima. Nós que agradecemos, até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima. Nós agradecemos também a sua companhia que esteve conosco pela TV ou pela internet e você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até lá!